Olá, pessoal, boa noite a todos. Vou iniciar agora o vídeo, que é a segunda etapa da avaliação da disciplina de Estatística Experimental. Então, esse vídeo ele tem como objetivo a gente esclarecer alguns pontos do passo a passo da realização desse teste nos programas que a gente estabeleceu em aula, que são o Excel e o Biostat. Então, eu vou iniciar pelo Excel. Então, eu trago como exemplo o artigo de Cálculos, que foi publicado em 2001, e ele tem o objetivo de avaliar o desempenho do marcador de células endoteliais anti-CD34. Então, só para a gente entender um pouco mais sobre o que é esse teste em particular, para que a gente consiga interpretar melhor as análises, né? Então, um anti alguma coisa significa que ele é um anticorpo que vai se ligar a tal componente. Então, o que a gente espera? Que o CD34 é um componente e ele vai estar presente em células endoteliais e que vão marcar de forma muito mais forte, né, ou de forma muito mais segura, aquelas células que contêm a neoplasia cervical uterina ou que contêm as lesões intraepiteliais, né? Então, qual que é o objetivo? É verificar se esse anti-CD34 ele é eficiente ou não na marcação de células endoteliais nessas neoplasias e também no colo de útero normal, já que a gente vai ter um grupo controle, né? Então, a gente tem 4 grupos que são diferentes. Então, essas amostras elas foram coletadas de grupos ou de populações diferentes, independentes entre si. No grupo A gente tem o diagnóstico anatomopatológico de neoplasia escamosa invasiva. Então, eu vou traduzir isso aqui da seguinte forma. Esse grupo A, ele recebeu um diagnóstico através de biópsia de que no colo de útero havia uma neoplasia que é invasiva, né? Desse tipo, uma neoplasia escamosa invasiva. E vamos associar como sinônimo que essa neoplasia é um pouco mais maligna, ok? No grupo B, a gente tem uma neoplasia intraepitelial de alto grau. Então, a gente tem um tipo diferente de neoplasia, mas de um alto grau, que nesse caso aqui vamos colocar também como sinônimo, né, a malignidade. Então, uma neoplasia intraepitelial, mas maligna, né? E no grupo C, a gente tem um grupo diagnosticado com neoplasia intraepitelial. Então, essa mesma neoplasia anterior só está escrito de forma diferente, de baixo grau. Ou seja, né, vamos traduzir ao pé da letra como uma neoplasia menos maligna, né, de mesma característica do grupo B, só que menos maligna, de baixo grau. E no grupo D, a gente tem um grupo que é um grupo controle. Então, elas não têm nenhuma alteração, nenhum problema, nenhuma lesão ou processo neoplásico associado ao seu útero, né, ao seu colo de útero. Então, basicamente, só de observar isso, o que a gente percebe? Que na tabela, a gente tem os valores equivalentes à marcação das células endoteliais. E só de olhar essa tabela, isso me induz a pensar que, bom, se no grupo A gente tem o maior valor, que é de 219, e no grupo D a gente tem o menor valor, que é 65, então a gente pode já constatar que o grupo D, por exemplo, ele tem menos marcações do que o grupo A, e por isso esses grupos são diferentes, né? Ou a mesma coisa, a gente pode olhar um grupo em comparação ao outro, né, em relação ao outro, e definir se houve diferença entre essas populações, entre esses grupos ou não. Então, o teste de Cross-Wallis, ele basicamente nos diz se há diferença entre populações ou não. Então, a hipótese nula sempre será de que as K populações, ou seja, que as 4 populações, já que K é um número de grupos ou de populações a serem analisadas, tendem a apresentar valores que são similares em relação à variável em questão, que é a marcação de células endoteliais anti-CD34. Quando a gente rejeita a hipótese nula, a gente aceita a hipótese alternativa de que pelo menos 2 das K populações, ou seja, desses 4 grupos, vão apresentar valores diferentes entre si. E aí, o ponto do Cross-Wallis ele não nos diz quais são essas diferenças, ou quais os grupos vão apresentar essas diferenças. Ele apenas diz se há diferença entre as populações, entre os grupos, ou não, certo? Então, vamos para a próxima etapa desse teste. Então, só para explanar, né? O teste de Cross-Wallis ele é um teste não paramétrico e a única exigência dele é que exista a possibilidade de organizar esses dados de forma ordinal, ou seja, que a gente consiga colocar esses dados em ordem. Então, vamos primeiro colocar esses dados em ordem. Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou colocar aqui todos os dados a princípio sem nenhum critério. Por quê? Porque o Excel ele nos dá ferramentas que permitem que a gente consiga, né, otimizar o nosso tempo na hora de ordenar esses dados. Então, a princípio, eu vou só copiar e colar esses dados aqui, certo? Agora, eu vou selecionar todos esses valores que eu reproduzi e vou organizar em ordem crescente. Então, percebam que agora a gente já não sabe mais se isso se refere ao grupo A, B, C ou D. Agora, tudo isso foi organizado de forma crescente, independente de qual grupo ele pertença.
e a gente vai atribuir postos a esse valor. Então, o menor valor de amostra vai ter o menor posto atribuído, que inicia com o valor 1. Então, a gente vai pôr 1, 2, 3, 4. E aí, mais uma vez, o Excel nos dá a opção, né, de fazer isso de forma mais rápida também. Então, eu vou aproveitar dessa possibilidade. Então, a gente tem um total de 58 postos, certo? Mas a gente tem um problema. Se vocês repararem bem, a gente tem alguns valores que eles são iguais, né? Que eles são equivalentes. Apesar disso, quando a gente faz essa organização em postos, a gente atribui valores diferentes de postos a amostras que têm o valor igual. Isso não faz sentido nenhum. Vocês concordam comigo? Então eu vou só selecionar aqui, né, alguns dos postos que estão com os valores repetidos, né, para que a gente consiga avaliar isso com mais tranquilidade. Então vamos lá. Quando a gente tem valores repetidos e postos diferentes, nós precisamos fazer uma correção. Então, a gente vai fazer a média dos postos dos valores repetidos e nós vamos, então, substituir esses postos por esses valores encontrados na média. Então, aqui é a mesma coisa, ó, igual a média. E, mais uma vez, eu substituo pelos valores. Nem sempre, pessoal, essas médias vão ser de dois números. Então, eu vou pular aqui alguns desses valores só para a gente ir para uma situação um pouco diferente e conseguir avaliar de uma outra perspectiva, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, todos esses valores iguais. E nós vamos, da mesma forma, calcular a média entre todos esses valores e atribuir esse valor a todos os valores, esse valor de 31,5, a todos os valores iguais e equivalentes a 128. E isso vai ser feito para todos os postos. Essa correção vai ser feita para todos aqueles postos que estiverem repetidos, né? E para facilitar e não deixar o vídeo tão demorado, eu trouxe esses valores para cá, certo? Então aqui eu já tenho todos os valores sinalizados, e eu tenho aqui também todas as correções feitas. Vamos então para a próxima etapa. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que eu fiz para otimizar um pouquinho o meu tempo nessa próxima etapa. Então o que eu fiz, né? Eu vou colar aqui do lado, só para vocês conseguirem visualizar. Em primeiro momento, eu organizei isso aqui em ordem crescente, só para facilitar a minha vida na hora de observar os valores e reorganizar eles dentro de cada um dos grupos. Porque vocês vão perceber que a ordem que esses valores são apresentados não é muito significativo no sentido de alterar os resultados. Então, independente da ordem, a gente vai ter o mesmo valor. E por isso, eu deixei dessa forma, né, crescente, para facilitar na hora de procurar os postos e substituir. Então, a gente tem aqui, ó, os valores 107, a gente vai substituir pelos postos 16,5. Então, a gente vai por aqui 16,5, 16,5, certo? E a gente vai fazer isso, pessoal, para todos os valores. Então, vamos pegar aqui, ó, 65, posto 1, 67, posto 2, 80, posto 3, 96, posto 9,5, né? Então, a gente vai pôr 9,5 nos dois. E assim, sucessivamente, até que a gente tenha a planilha com os grupos, mas em vez de ter os valores atribuídos aos marcadores, a gente tem então essa substituição por postos. A gente faz um ranqueamento desses valores, certo? Então vamos lá para a próxima etapa desse cálculo, né? Porque até então a gente fez uma organização. O cálculo propriamente dito, a gente vai iniciar de agora para frente. Então só para a gente ver uma coisa pontual, né? Eu vou mostrar aqui para vocês a fórmula. Então aqui na fórmula, a gente tem o H como sendo o próprio teste de Croscow-Wallace. Então, o valor de H é o valor calculado no teste de Croscow-Wallace, né? A gente chama então de H calculado. A gente tem esse valor de 12 que é pré-estabelecido, dividido por Nzão vezes Nzão mais 1. Esse Nzão é o valor de todos os Nzinho. Então, percebam que cada um dos grupos tem uma quantidade N de amostras, e o Nzão equivale à soma de todas essas amostras dentro de todos os grupos, certo? Aqui, a gente tem um somatório de todos os grupos, então dos 4 grupos, em que a gente vai somar o R ao quadrado dividido pelo N dentro de cada um dos grupos e vai somar, né, então, o grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. E por fim, a gente vai subtrair 3 vezes N, que é o total geral de amostras, mais 1. Certo, agora que a gente já conhece a fórmula, vamos adiantar a nossa vida em alguns pontos, que são os cálculos de R ao quadrado dividido por N. Por que a gente faz esse passo a passo? Para a gente conseguir os dados para o próximo ponto do cálculo, né? E assim a gente consegue utilizar o Excel para otimizar o nosso tempo. Então, o R, em maiúsculo, ele indica a soma de todos os postos dentro daquele grupo. Então, aqui eu vou somar os postos do grupo A.
Então, eu vou vir aqui, vou selecionar todos os postos do grupo A e vou ter um valor de R para o grupo A. E assim eu vou fazer sucessivamente com o grupo B, C e D, de modo que o Excel ele já nos permite fazer esse espelhamento de forma bastante facilitada. Então, quando eu arrastei a fórmula para as demais células, esses valores para cada um dos respectivos grupos já foi atribuído, certo? Agora a gente vai fazer esse valor de R elevado ao quadrado. E o que é um valor elevado ao quadrado? Não é ele vezes ele mesmo? Então, para facilitar, né, e aproveitar o Excel para otimizar o nosso tempo, eu também já fiz esse cálculo aqui. Então, sempre que a gente for inserir uma fórmula, a gente vai colocar o sinal de igual. Eu quero fazer o R ao quadrado desse primeiro grupo, que é o grupo A, então eu vou selecionar o valor de R no grupo A. Vou inserir o sinal de multiplicação, que é asterisco, e vou novamente selecionar o grupo A. Por quê? O R do grupo A? Exatamente porque eu estou fazendo o R ao quadrado dentro do grupo A, ok? E agora eu vou espelhar isso para as demais colunas. Então, a gente já tem aqui os valores de R ao quadrado. Os valores de N, ele já nos deu, né? Então, a gente não precisa calcular nada. Então, a gente tem 18 amostras no grupo A, 15 amostras no grupo B, 15 amostras no grupo C e 10 amostras no grupo D, certo? Então, o que a gente faz nesse passo aqui? A gente vai fazer uma fórmula em que a gente vai dividir o valor de R ao quadrado pelo valor de N. Então, o que a gente faz? A gente seleciona o valor de R ao quadrado para o grupo A, dividido, né? E a gente utiliza o sinal de barra para dividir, pelo N do grupo A, que é 18. E aí a gente vai ter o valor de R ao quadrado dividido por N. Então, eu vou espelhar mais uma vez, e a gente tem, então, todos esses valores atribuídos a cada um dos grupos. E isso vai facilitar muito de agora para frente, quando a gente for calcular o teste propriamente dito. Por quê? No Excel, a não ser que a gente instale, né, uma extensão, a gente não vai conseguir nenhum comando que faça o teste de cross-collides de forma automática. Então, a gente consegue fazer algumas etapas que vão facilitar a nossa vida, mas a gente não consegue rodar esse teste automaticamente, certo? Então, voltando novamente para a fórmula, o que eu fiz? Eu dividi essa fórmula em 4 partes, porque quando eu divido em 4 partes, eu consigo fazer essa análise para qualquer quantidade de amostras, para qualquer quantidade de grupos, independente, né, se for um grupo grande, um grupo pequeno, uma quantidade de amostras grande ou uma quantidade de amostras pequenas, exatamente porque eu simplifico muito dos passos e aqui o que eu faço, na verdade, é só juntar algumas informações. Então, vamos lá. Na parte 1, vou fazer esse primeiro cálculo de denominador da fórmula, que é o n vezes n mais 1. Então, vou inserir o igual da fórmula, vezes n. E o que é, gente, esse nzão? Vocês lembram que eu falei para vocês que esse nzão é a soma dos nzinhos? Então, a gente vai fazer aqui a soma dos nzinhos, certo? 58. Então, na parte 1, a gente tem que, igual, né, para inserir a fórmula, n, que é 58, vezes n mais 1, que é 59, certo? Na parte 2, eu vou fazer essa primeira etapa do cálculo, que é dividir 12 por esse denominador que a gente acabou de calcular. Então, eu vou dividir 12, né? Primeiro inserir o sinal de igual, desculpa, 12, dividido por esse valor anterior. Então, a gente calcula aqui essa primeira etapa do cálculo, certo? Agora, a gente calcula o somatório de r ao quadrado dividido por n. Só que vocês concordam comigo que a gente já fez isso individualmente aqui? Então, agora, tudo que a gente precisa fazer é, de fato, o somatório. Então, a gente só vai somar os valores que a gente já encontrou, porque nós já fizemos essa primeira etapa, certo? Então, eu vou colocar aqui que o somatório equivaleu a 58.911,597. Vou arredondar nessa casa aqui, viu, pessoal? E na parte 4, né, última desse cálculo separadinho, eu vou calcular, ignorando esse sinal, o 3 vezes n mais 1. Então, eu vou colocar o sinal de igual a 3 vezes o n mais 1, que é 59, que é 58 mais 1, certo? Então, a gente já tem todos os valores que a gente precisa para substituir na fórmula os valores com seus respectivos sinais. Então, qual que é o primeiro ponto da fórmula? É esse cálculo de 12 dividido por n vezes n mais 1, certo? Então, primeira coisa que eu vou fazer, sinal de igual, para eu falar para o Excel, estou inserindo uma fórmula, certo? Depois do sinal de igual, eu vou inserir essa primeira parte desse cálculo geral, ok? O que a gente faz, então, com esse valor encontrado nessa primeira etapa aqui? A gente vai multiplicar pelo somatório. Então, eu vou inserir o sinal de multiplicar, que é asterisco, pelo somatório que a gente já fez aqui, ó, e já tem o resultado, certo? Agora, eu vou subtrair pelo valor encontrado nessa terceira etapa de cálculo. Então, eu vou subtrair por essa parte 4 e dou Enter. Aqui, pessoal, eu já tenho o meu H calculado, certo? Então,
o meu valor do teste de Kruskal-Wallis e o meu valor de H é de 29,5865. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora, né? A gente calculou, e como que a gente interpreta isso, depois de chegar nesse valor de H calculado? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer agora é observar a tabela de Qi quadrado. A gente precisa ter o valor de P e a gente precisa também do grau de liberdade. E o que é o grau de liberdade? O grau de liberdade é o número de grupos ou de populações menos 1. Então, a gente tem um grau de liberdade de 3, certo? E o P, eu vou considerar um P significativo menor ou igual a 0,05, porque é o estabelecido de forma mais padronizada. Então, de forma resumida, a gente vai até o grau de liberdade de 3 e o P significativo de 0,05. Cruzando essas informações, a gente chega aqui a esse valor de 7,81. Esse 7,81 é o nosso H tabelado, que é o estabelecido pelo Qi quadrado. Enquanto o nosso H calculado é de 29,5865. A gente tem, então, um H calculado maior do que o H tabelado. O que isso significa? Isso significa que a gente rejeita a hipótese nula e aceita a hipótese alternativa, né? E o que é, pessoal? Rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa. A gente fala que esses grupos eles têm distribuição, ou eles têm característica, ou que a variável analisada ela tem diferenças entre os grupos. Então, a gente volta aqui, ó, na tabela inicial. Lembra que eu falei para vocês que apesar de olhar e notar algumas diferenças, a gente não pode dizer nada? Pois é, depois de realizar o teste, a gente pode sim dizer que existem diferenças entre os grupos, mas nós não conseguimos estabelecer quais são essas diferenças e a gente vai fazer esse próximo passo. Certo, pessoal, agora eu vou fazer a demonstração do teste no programa Biostart, que foi eleito pela turma, né, como oficial para a gente fazer esses testes complementares. Então, no primeiro momento, nós vamos selecionar todos os dados da planilha, grupo A, grupo B, C e D, e vamos colar na planilha do Biostart, para que a gente realize o teste de Kruskal-Wallis propriamente dito. Então, a gente vai na aba de estatísticas, análise de variância, teste de Kruskal-Wallis. A gente vai fazer análise com todos os grupos, então nós vamos selecionar todas as colunas. E aí aqui nesse momento, a gente já seleciona o teste complementar, porque vocês se lembram que nós comentamos que o teste Kruskal-Wallis, ele aponta se a diferença existe ou não, mas ele não aponta quais são essas diferenças entre os grupos. Então a gente precisa de um teste complementar. Nesse caso, nós vamos selecionar o teste de Dunn, mas qualquer um deles pode ser utilizado. Então, aqui a gente tem os resultados apontados para que a gente consiga fazer a interpretação. A gente tem a comparação entre os diferentes grupos. Então, a gente tem aqui do grupo 1 até o grupo 4, sendo o grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. E aqui ele aponta para a gente quais são as semelhanças e as diferenças, né, entre esses grupos. Então, a gente tem que entre o grupo A e B, o grupo B e C e o grupo C e D, não existe uma diferença significativa conforme o teste de Dunn nos apontou. No entanto, entre os grupos A e C, entre os grupos A e D e entre os grupos B e D, existe uma diferença significativa. Então, nesse momento, a gente consegue concluir a análise sobre quais os grupos eram diferentes ou não. Então, lembra que lá no começo do teste, eu comentei que quando a gente observa a planilha, a gente já gostaria de sugerir algumas coisas, né? Porque a gente vê uma discrepância muito grande dos valores. Mas neste momento aqui a gente consegue apontar e esclarecer quais são as diferenças entre os grupos. Então, de fato, existe uma diferença entre o grupo A e C, grupo A e D, e também entre o grupo B e D. Fora isso, não ocorreram diferenças significativas entre os demais grupos, então a gente consegue concluir essa análise e relacionar a eficácia, então, desse teste em comparação dos grupos com neoplasias e grupo controle.